Fala turma, David Guedes do canal Ótica do Dinheiro aqui para falar hoje sobre inflação, qual o impacto real da inflação sobre os investimentos, nos mais diversos tipos de investimentos. Eu vou falar hoje aqui mais especificamente sobre renda fixa e bolsa de valores. Eu vou explicar, além dos impactos, qual a melhor forma de investir nesse cenário de inflação mais alta que nós estamos vivendo nesse momento. Antes de tudo, caso você ainda não saiba, a inflação nada mais é do que a alta generalizada dos preços dos bens, dos serviços na economia. Ou seja, a gente também pode traduzir isso para desvalorização do poder de compra do dinheiro. Aqueles R$100 que você tinha já não compram mais a mesma coisa. Isso é por conta da inflação. Você tem uma inflação média de 10%, pegando um exemplo bastante simples. Se você tinha R$100 no passado e comprava determinada cesta de bens, hoje você precisa, numa inflação de 10%, de cerca de R$110 para comprar exatamente as mesmas coisas. E trazendo isso para o mundo dos investimentos, nós precisamos entender o conceito de ganho real, que é aquele ganho acima da inflação. Porque de nada adianta, num cenário de inflação de 10%, eu ter um ganho nos meus investimentos de 5%. Na verdade, eu não tive um ganho de 5%, eu tive uma perda de 5% aproximadamente, porque eu não tive um ganho real, a inflação foi maior. Então, eu transformei R$100 em R$105, mas eu preciso de 110 para comprar as mesmas coisas, conforme o exemplo passado da inflação de 10%. Então, o ganho real é aquele ganho que eu tenho acima da inflação. No cenário de inflação a 10%, eu preciso ter 12, 15% de rentabilidade dos meus investimentos ou de ganho sobre os meus investimentos para poder superar a inflação e realmente ter um ganho, o ganho real, e não só aquele ganho nominal. E é por isso que a gente sempre deve comparar os nossos investimentos com a inflação para descobrir qual é o ganho real. Inclusive, o Trademap já traz esse tipo de medida justamente para você poder comparar se você realmente está ganhando dinheiro ou não naquele determinado período. Bom, mas na prática, o que é que acontece com os investimentos em renda fixa, por exemplo? É bastante simples de entender. Quando a inflação está mais elevada, a gente vê cenários como o atual, onde a taxa Selic tende também a se elevar como uma medida de controle da própria inflação. Na medida que as taxas de juros sobem, o consumo acaba ficando menor, né? Ele retrai, a economia gira menos e os preços tendem a se acalmar. Então é para isso que a taxa Selic se eleva, e o contrário também acontece quando a diretriz econômica é aquecer a economia. Se a gente tem uma inflação baixa, por exemplo, e o cenário é esse, se baixa a taxa Selic justamente para entregar, né, para reativar a economia, para aquecer a economia do país. Bom, mas voltando aqui, nesse cenário de taxa Selic de 2 dígitos, na renda fixa, na prática, o que acontece? Por exemplo, um ano atrás, ou pouco mais de um ano atrás, nós tínhamos Selic a 2%, agora mais de 10%, significa que o CDI, ou os investimentos atrelados ao CDI, rendiam muito menos do que hoje. Se lá atrás um investimento rendendo 100% do CDI rendia 2% ao ano, hoje, um investimento que rende 100% do CDI rende mais de 10% ao ano. Isso carrega não só os chamados investimentos pós-fixados, como esses atrelados ao CDI, como também os pré-fixados, que pagam ou tendem a pagar taxas maiores justamente para acompanhar esse movimento e não ficar para trás. Eles precisam seguir competitivos. E nesses cenários onde a renda fixa está pagando mais, e aqui tem como a gente encontrar vários mecanismos de renda fixa ou investimentos em renda fixa, opções que tragam um rendimento acima da inflação, inclusive protegendo da própria inflação, como é o caso dos investimentos que pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada. E no final das contas, você deve sempre ter cuidado, diversificar bem os seus investimentos, mas é um convite com a taxa Selic mais alta a talvez aumentar a posição em renda fixa. Não estou falando que esse é o correto a se fazer, isso aqui vai depender obviamente do seu perfil, mas falo sim, afirmo, a gente tem dados para mostrar isso, inclusive dados históricos, que quando a taxa Selic está mais alta, existe sim uma migração de pelo menos parte do patrimônio dos investidores para a renda fixa. Eles buscam essa segurança maior por questão de uma boa relação de risco-retorno. E quando a gente olha para a renda variável, falando especificamente, por exemplo, de ações ou fundos imobiliários, a gente também tem essa competição. Os fundos imobiliários, como pagam um rendimento também
pagam proventos mensais, mas tem ali aquela linha do rendimento anual que eles pagam. Então, por exemplo, tem muita gente que compara aqui o fundo imobiliário pagando um yield, por exemplo, de 10% ao ano com a renda fixa, onde ele tem lá opções que estão pagando, por exemplo, 12% ao ano. Para muitos dos investidores, faz sentido sair dos fundos imobiliários e ir para títulos de renda fixa, talvez com uma parte do patrimônio investido, talvez uma migração total, mas existe sim esse movimento, o que faz com que também o preço dos fundos imobiliários acabe recuando um pouco. Quando recua o preço dos fundos imobiliários, pode ser que eles fiquem também interessantes. Então, até se encontrar um novo equilíbrio aqui, podem surgir oportunidades dos dois lados, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Mas, no final das contas, a gente precisa ter a ciência de que não existe nem o 100% certo, o 100% errado, né? Não preciso migrar meu capital 100% para a bolsa ou migrar meu capital 100% para a renda fixa. O que vale aqui, o que é mais coerente é sempre o equilíbrio e você precisa ter o equilíbrio dentro da sua carteira de investimentos, obedecer o seu método. Então, aqui é extremamente necessária uma análise mais profunda desses ativos para que você consiga ter essa carteira mais equilibrada, não apostar nem em uma coisa nem em outra, porque não tem como a gente prever os cenários futuros. Ninguém previa, por exemplo, um ano atrás que a gente estaria hoje com uma taxa Selic de 2 dígitos, assim como, embora a gente tenha uma perspectiva de mercado para os próximos meses, também não tem como a gente prever aonde vai estar a taxa Selic daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, mesmo com os juros futuros apontando, mostrando alguma coisa para a gente. Então, esses são os pontos de atenção. O mercado balança bastante nesses momentos de inflação mais alta, mas fica ligado porque podem surgir boas oportunidades, se é que não estão surgindo. Ao meu ver, já existem várias oportunidades dos dois lados. Então, faz sentido ficar atento e estudar o mercado, principalmente nesse momento, para fazer ajustes pontuais e aproveitar o lado bom da alta da inflação nos seus investimentos. Então, qual é o recado final aqui? Foca em montar uma carteira para não perder para a inflação. Isso tem a ver com o equilíbrio da montagem da sua carteira, não apostar totalmente no cenário de renda fixa, nem totalmente no cenário de renda variável. E também você deve não só não perder para a inflação, como mirar ganhos acima da inflação. Então, como eu falei, tanto identificar as oportunidades na bolsa, como se proteger com alguns títulos que te proporcionam isso na renda fixa. Dito isso, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.